Louvado bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos fazer um breve resumo da lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical da classe Adultos. Escola Bíblica Dominical que nesse primeiro trimestre está se aproximando do fim e o assunto estudado, debatido durante esse primeiro trimestre de 2023 é o assunto Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É um assunto bastante propício para a nossa época, principalmente em o nosso país, que estamos aí atravessando um momento de esfriamento na fé, de esfriamento espiritual, e louvado seja o Senhor Deus, a Igreja Assembleia de Deus, entre outros tantos ministérios, tantas igrejas, é uma igreja zelosa, é uma igreja preocupada com o bom andamento da obra de Deus, e houve essa preocupação, houve este interesse em lançar esta sucessão de estudos a respeito da importância do avivamento espiritual para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição que nós iremos comentar é a lição de número 12, que será estudada na maioria das igrejas no próximo dia 19 de março de 2023, próximo domingo, hoje sexta-feira, e esta lição ela traz o seguinte tema: vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Que assunto tão importante para o nosso cotidiano, não é? Porque, por vezes, nós agimos, né, como uma verdadeira montanha-russa espiritual. Nos cultos, nas reuniões, nós nos alegramos, nós sentimos a presença de Deus, nós nos quebrantamos, nós vamos às alturas, mas, em alguns casos, durante a semana, no cotidiano, a pessoa submerge em uma vida rotineira, em uma vida comum, como se não servisse a Jesus Cristo, como se não conhecesse a Jesus Cristo. Então, a importância desse tema, né? Vivendo no Espírito. O texto áureo da lição está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática diz assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. É praticamente impossível uma pessoa que verdadeiramente recebeu um avivamento espiritual continuar com velhas práticas, continuar agindo como se não conhecesse a Deus, agindo como se fosse um ímpio, um pagão, uma pessoa que não temesse a Deus. Quando a pessoa, quando a comunidade, um grupo, recebe um avivamento espiritual, existe uma transformação radical no seu modo de viver. Existe arrependimento, existe mudança de vida, mudança de atitudes, e existe agora um perseverar nestas novas atitudes. Existe agora um novo ser, um novo caráter,
um caráter de alguém que está cheio do Espírito Santo, que está sendo direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Por isto, nós precisamos continuar clamando, buscando um genuíno, um verdadeiro avivamento para o nosso país. Todos nós somos insatisfeitos com a situação espiritual, política, econômica, com a situação da sociedade brasileira. E por mais que os políticos, até mesmo aqueles políticos cristãos, tenham boas intenções, o nosso país, a nossa sociedade só será transformada, mudada, se receber verdadeiramente um avivamento. Nós temos, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da igreja, exemplos muito específico, muito claro, muito objetivo de países, de cidades, de comunidades que receberam um avivamento e houve uma mudança de vida radical, houve uma mudança de vida extraordinária, uma mudança que afetou aquela geração que recebeu o avivamento e afetou outras gerações posteriores, né? Então, o nosso sonho, o nosso desejo é que isto também venha acontecer no Brasil. A leitura bíblica em classe está baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 25. Está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, na revista vai estar porfias, é a mesma coisa. Emulações, na revista vai estar emulações, no nosso texto projetado aí está ciúmes, é a mesma coisa. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja Deus por sua palavra. Observe, querido irmão, querida irmã, que o apóstolo São Paulo ele vai fazer um paralelo. Ele vai falar sobre as obras da carne. E quando ele fala das obras da carne, ele vai dividir estas obras em grupos e subgrupos. E ele vai mencionar, dizendo no versículo de número 21, que as obras da carne não se resumem apenas às citações aqui específicas que ele faz aqui na sua carta aos Gálatas. Tanto que ele diz que ele vai usar a expressão e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21. Observe que a palavra obras está no plural.
está no plural. Pode ser que você conheça pessoas que são adeptas da prostituição, mas talvez não são adeptas da prática do homicídio. Pode ser que você conheça pessoas que são adeptas do alcoolismo, da bebedice, dos vícios, mas às vezes esta pessoa ele não é um profano na área sexual. Então observe que o Satanás, que o diabo, ele coloca várias oportunidades para o ser humano, para a humanidade, porque ele sabe que cada pessoa é propenso, é inclinado a um tipo de pecado. Então veja que a palavra obras da carne está no plural. E nós temos casos de pessoas que chegam a uma depravação moral, que chegam a um estado espiritual tão deplorável que esta pessoa, este homem, esta mulher, vai praticar várias obras destas que Paulo cita aqui ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí nós entendemos que esta pessoa está realmente mergulhada no pecado, aprofundada no pecado. Então veja esse detalhe, ele vai falar sobre obras da carne no plural, enquanto que, quando no versículo 22 ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele usa a palavra fruto no singular, ou seja, as características mencionadas por Paulo para o fruto do Espírito, elas são indissociáveis. Não dá para você falar que um cristão tem nele o fruto do Espírito se uma destas características está em falta, ou pelo menos não está sendo trabalhada. Nós sabemos que nós somos seres humanos, sujeitos ao pecado, fracos, falhos, mas estas características, elas precisam pelo menos estar em nós e estarem sendo trabalhadas pelo Senhor Deus em nossas vidas, e em nós precisa haver uma cooperação para este trabalhar de Deus. Em nós precisa haver uma submissão, uma sujeição a este agir de Deus, a este trabalhar do Espírito, pois é o Espírito que gera no ser humano, no cristão, no homem, na mulher, o fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Então veja, como eu disse, é necessário haver este fruto do Espírito e é necessário também que ele seja trabalhado, que ele seja cultivado, que ele seja valorizado em nossas vidas, né? Vamos para a introdução. A introdução diz assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim, conforme Mateus capítulo 10, versículo 22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isto, é necessário andar no Espírito. Então, a jornada espiritual, ela, ela começa com o primeiro passo, né? Toda grande caminhada, toda jornada começa com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, nós poderíamos resumir ele naquilo que está escrito no livro de Salmos, Salmo não tem capítulo, mas Salmos de número 37, versículo de número 5. Salmos de número 37, e o verso de número 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, o primeiro passo desta caminhada, desta jornada espiritual, é se entregar a Jesus Cristo, dar o primeiro passo para ele, fazer aquilo que ele mesmo diz em Mateus, capítulo 11, versículo
de número 28. Mateus 11, 28, Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o primeiro passo, vir até Jesus, se entregar a Jesus, aceitar a Jesus, nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da palavra de Deus, né? Ser uma nova criatura. E aí existe a progressão, existe a evolução. No livro de Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 18, está escrito que a vereda do justo é como a luz do dia, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então veja, isso nos dá a ideia de uma progressão, de uma evolução. Você que serve a Jesus Cristo há muitos anos, você consegue observar em sua vida esta evolução. É certo que esta evolução, por vezes, se fosse colocar um gráfico, né? É certo que essa evolução, por vezes, não seria uma reta contínua, né? Às vezes a gente tem alguma oscilação, mas oscila, mas logo o Espírito Santo de Deus age, trabalha, a palavra de Deus vem, corrige, e esta reta do gráfico continua na crescente para cima, né? Então, a caminhada espiritual, ela precisa acontecer dessa forma. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, versículo 14 está escrito assim, que o apóstolo ele prosseguia, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se a gente observar o versículo 13, que é o versículo anterior, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Veja a humildade do apóstolo Paulo, né? Ele não julgava ser um homem perfeito, ser um homem isento de qualquer falha, de qualquer tropeço, qualquer pecado. Ele diz: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos para o primeiro tópico, que diz a vida no Espírito. O ponto número 1 diz andando no Espírito. Diz assim, na Bíblia, o verbo andar tem sentido figurado de viver, experimentar, praticar, conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, abre aspas, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Fecha aspas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Então, andar no Espírito. Primeiramente, quando o cristão ele se converte, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 6, Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, quando o cristão se converte, é como se ele nascesse de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo gera nesta pessoa um novo caráter, uma nova vida. E esta pessoa agora precisa se conservar e evoluir neste novo caráter, nesta nova vida. Isto poderia ser chamado aqui andar no Espírito. Andar no Espírito. Observe que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo. Ele próprio nos deu o exemplo.
Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da irmã Maria. Ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, viveu andando conforme o Espírito Santo direcionava ele, guiava ele, conduzia a sua vida. Observe o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito. Jesus foi conduzido, ele andou conforme o Espírito Santo guiava, direcionava ele. Em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21, está escrito que Jesus viveu para nos dar exemplo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, toda a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos serve de exemplo, nos serve de exemplo. Ora, nós estamos no mundo assim como Cristo esteve neste mundo, mas Cristo não pecou, não fez a vontade do diabo, não fez a vontade do sistema deste mundo. Ele agradou ao Senhor nosso Deus. Nós estamos neste mundo, mas nós não necessitamos andar conforme este mundo, praticar as obras que este mundo pratica. E é da vontade de Deus que nós venhamos a ser guiados pelo Espírito Santo e guiados na verdade. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 3, está escrito que o Espírito Santo, ele ele haveria de nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo haveria de nos guiar em toda a verdade. Deixa eu pegar a referência correta aqui. Evangelho de João, capítulo de número 16, e o versículo é o versículo 13. Evangelho de João 16, 13. Está escrito assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13. Então, observe que Deus deseja que o Espírito Santo venha nos guiar na verdade, que nós venhamos a andar na verdade. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Veja o que está escrito na primeira carta do Evangelho, na primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo de número 6. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja Deus. Isto é, deve ter uma forma de vida, um viver conforme ele. O segundo ponto do primeiro tópico diz: por que andar no Espírito? Está escrito assim: o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos natural, carnal. Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 1 e 2. Por isto, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado
e da morte. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que herdamos de Adão, ela é tendenciosa. Ela deseja satisfazer-se com os prazeres desta vida, com o pecado, com aquilo que o mundo tem a oferecer, com aquilo que Satanás tem a oferecer. E nós só vamos conseguir resistir, dominar esta natureza, se nós estivermos vivendo uma vida submissa à palavra de Deus, andando no Espírito, agradando ao Espírito Santo, deixando verdadeiramente o Espírito Santo nos guiar, dependendo verdadeiramente, totalmente do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5, que sem ele nada podemos fazer. Por isso nós precisamos andar no Espírito. Não adianta o crente achar que sozinho ele vai vencer. Está escrito assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo nós não conseguimos. Sem ele nós não vamos vencer. Sem ele nós seremos como aquele patriarca da humanidade, Caim, que apesar de ter sido alertado pelo Senhor Deus sobre o mal que estava se avizinhando à sua vida, ainda assim ele não se entregou à vontade de Deus, ele não permitiu que Deus direcionasse a vida dele e veio a praticar o homicídio contra o seu irmão. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: se bem fizeres, Deus falando com Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Como que o homem pode dominar o pecado? Como que o homem pode dominar os seus desejos carnais? Se sujeitando ao Espírito, se sujeitando à palavra de Deus, se sujeitando a Jesus Cristo. Nós estamos verdadeiramente em uma guerra que ela é travada no campo externo, mas também ela é travada no campo interno, no nosso interior, nas nossas entranhas, né? Vamos assim dizer, na nossa natureza humana, caída, carnal, não é? E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para vencer essa guerra. Para vencer a guerra contra a minha natureza, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso do seu Santo Espírito. O ponto 3 diz assim: como andar no Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. João 3,3, 2 Coríntios 5,17. Entretanto, preste atenção nisso, entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito dentro dele, João 14,17, e ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14, e ser cheio do Espírito. Eu anotei aqui, eu vou fazer muito breve, não vou me aprofundar, mas sobre esta inclinação carnal, sobre o fato de não ser fácil andar no Espírito, sobre o fato também de cultivar este relacionamento.
Existe um personagem na Bíblia que nós, ao analisar a vida dele, nós vemos claramente o que é um homem andando no Espírito, conservando esta comunhão com Deus, e o que é este homem andando na carne. Davi. Os irmãos se lembram de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. O homem que foi achado por Deus, conforme Salmos 89, versículo 2. Davi, enquanto Davi estava andando no Espírito, ele era uma bênção, obediente a Deus, obediente à sua palavra, não tinha maldade para com o seu próximo, tanto que por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul era o seu perseguidor, uma pessoa infiel, ingrata, queria matar Davi. E Davi teve a vida de Saul nas suas mãos por 2 vezes, mas ele poupou a vida de Saul, rei de Israel na época. Agora, veja, isso andando no Espírito, andando com Deus, obediente a Deus, cheio do Espírito. Agora, quando Davi ele não cultiva este relacionamento, ele descuida deste relacionamento, o nível espiritual da vida dele vem baixar. O que acontece com Davi? Nós encontramos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, Davi mergulhando de cabeça no pecado. Davi relaxando a sua espiritualidade, Davi desejando a mulher do próximo, consumando esse desejo. A mulher de Urias vem engravidar, Davi agora maquina um projeto maligno para matar Urias, para destruir Urias, consegue este objetivo, mata Urias. Então veja, quando este homem está andando no Espírito, ele poupa o seu inimigo. Ele cumpre aquilo que Jesus diz sobre amar o inimigo. Quando Davi está andando segundo a carne, ele mata, ele toma e mata, ele toma a mulher do seu amigo e mata o seu amigo. Então veja aqui que nós podemos aqui traçar uma observação aqui muito clara do que é andar no Espírito e o que é não andar no Espírito. Nós podemos aqui observar claramente o que é um homem andando no Espírito e o que é um homem andando segundo a sua própria vontade. Quando o ser humano não cultiva esse relacionamento, acontece o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Este ser humano, ele é semelhante a uma porca e um cão. Olha o que está escrito aí. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito. É semelhante àquele cão que vomita, anda um tanto e depois volta para comer do seu próprio vômito. E é semelhante a uma porca lavada ao espojadouro de lama. Você pega um porquinho, a natureza dele é aquela, é de porco, ele não tem uma natureza de um animal limpo. Você pega um porco, dá um banho nele, solta ele para ver, perto de um chiqueiro. Ele vai correndo para o chiqueiro, ele vai se lambuzar novamente. Assim é aquele homem que aceita Jesus Cristo, que se converte, que permite o Senhor Jesus Cristo iniciar a obra na vida dele, mas não permite o Senhor Jesus continuar esta obra e concluir esta obra. Em algum momento ele volta para trás, em algum momento ele volta a praticar as obras da carne que um dia ele estava praticando. O tópico 2 vai falar sobre o confronto entre a carne e o espírito. Eu vou aqui, para resumir o tempo, eu vou pular este tópico 2, vou apenas citar, até mesmo levando em conta que a gente já falou sobre Davi, e ali na vida de Davi nós podemos ver o confronto da carne e do espírito. Nós podemos ver ali um homem espiritual agindo de forma espiritual e um homem carnal agindo de forma carnal. Um homem espiritual poupando o seu adversário. Um homem carnal traçando um projeto maligno para matar o seu amigo, o seu companheiro.
Então nós podemos ver nitidamente isso ali na vida de Davi, que nós já até comentamos. Mas para não ficar sem nenhuma referência, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 7, versículo 14 até o versículo 24. Nós vamos ver nitidamente este confronto, esta batalha. Romanos 7, do 14 ao 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que eu faço não aprovo. Vamos manter esse versículo na tela aí e vamos fazer uma análise. Quantas vezes, irmão e irmã, nós fazemos coisas que nós nos arrependemos e reprovamos aquelas coisas? Quantas vezes nós tropeçamos na nossa jornada espiritual? Nós precisamos ter a sensibilidade de reconhecer isso, reconhecer que somos falhos, que somos sujeitos ao erro, à falha, ao tropeço. E Paulo está dizendo, aquilo que eu faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Ora, o homem e a mulher temente a Deus, ele deseja ser fiel a Deus, ele deseja andar conforme as determinações da palavra de Deus, mas em algum momento pode ser que a pessoa tenha um pensamento, tenha algo errado, algo que ele comete uma falha. Todos nós falhamos em algum momento. E Paulo diz, aquilo que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado ou a natureza pecaminosa que habita em mim. Versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza carnal, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este faço. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Versículo 24, para encerrar esta parte. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí a expressão de Paulo. Eu tenho certeza que você já fez isso, que você já falou isso, eu já falei isso. Oh, meu Deus, mas que miserável homem que sou. Eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Em algum momento a gente tropeça, em algum momento a gente falha, né? Então, isso se deve ao quê? À natureza, a esta guerra travada, irmão. Esta guerra travada, irmã. Nós temos uma natureza carnal que nos tenta, que luta contra nós, que é aliada do nosso adversário. É como em uma guerra, um país contra o outro, e dentro de um país ter verdadeiros aliados daquela outra nação ofensora, daquela outra nação estrangeira, daquela outra nação adversária. O diabo tem na nossa natureza carnal um aliado. E por isso que nós precisamos lutar e clamar a Deus e nos sujeitar à vontade de Deus para que esta natureza carnal venha a ser amordaçada pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Ela vai continuar enquanto nós vivermos neste mundo, enquanto nós estivermos neste corpo, ela vai continuar, mas ela precisa ser dominada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro tópico, ele diz o avivamento pelo fruto do Espírito. O avivamento pelo fruto do Espírito. O ponto 1 do terceiro tópico diz o fruto do Espírito. Dons
e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e para o caráter do cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Veja, tem dom que nós não temos, né? Tem dons que Deus dá para um, mas não dá para o outro, não é? Deus sabe como fazer. É lógico que Paulo diz que nós devemos orar, clamar, buscar todos os dons, principalmente da profecia. É um dever nosso pedir os dons. Mas Deus dá conforme Ele quer, conforme os seus propósitos e objetivo. Agora veja o que diz o comentarista. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Você se converteu, você aceitou a Jesus Cristo, o normal, o natural é que em você aconteça esta obra maravilhosa. Produzir fruto, produzir fruto. Louvado seja Deus. Mudança de vida, mudança de caráter. A palavra de Deus nos mostra claramente que o novo convertido, que o cristão verdadeiro, ele produz fruto. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8 e depois Mateus 7 e versículo 16. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mudou de vida, mudou de caráter, não pode mais continuar a viver como vivia antes. Mateus 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ora, a pessoa é cristão, a pessoa está servindo a Jesus Cristo, ele vai produzir fruto. E este fruto é diferente daquele fruto produzido por aquele que ainda não é cristão. Esse fruto é diferente daquele fruto que a pessoa produzia antes de conhecer a Jesus Cristo. Agora, esta pessoa é nova criatura. E veja, assim como os dons espirituais, eles são distribuídos em categorias e são 9 dons, o fruto do Espírito, fruto no singular, ele também é distribuído como 9 tipos de operação, 9 tipos de característica, 9 qualidades diferentes que vai haver na vida deste cristão. Como se fosse uma laranja com 9 gomos, como se fosse uma fruta que é única, mas que tem ali as suas subdivisões, né? Como uma laranja, como uma mexerica, uma pocã, né? Com 9 gomos. O ponto 2 do terceiro tópico diz isso. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. O amor, o gozo, a alegria, a longanimidade, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Os 9 aspectos do fruto do Espírito que vai moldar a vida do ser humano, a vida do cristão, que vai fazer toda a diferença na sua maneira de viver, na sua maneira de se relacionar. Louvado seja Deus. Contra o fruto do Espírito não há lei, porque a pessoa que conseguir viver conforme o fruto do Espírito, amar o seu próximo, amar a Deus, né? Ter alegria em servir a Jesus Cristo, ter alegria em fazer a obra de Deus, ter alegria em ter comunhão com os demais irmãos, não é? Uma pessoa que tem paz, uma pessoa que está em paz, uma pessoa que vive em paz. Uma pessoa dessa, ela não tem inimizade, ela não tem dificuldade de se relacionar com outros. Uma pessoa longânima, que é aquela pessoa
que tem paciência com o outro, que suporta a carga do outro, conforme Gálatas capítulo 6, do versículo 2 ao 9, que suporta as fraquezas do outro, é uma pessoa longânima, né? Uma pessoa benigna, uma pessoa boa, uma pessoa que tem o caráter de Deus gerado em si, assim como Deus também, ele é bom, né? Em Deus não há maldade, não há sombra alguma de variação. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo, fé em Deus, uma pessoa que tem fé na palavra de Deus, esta pessoa, ela consegue acreditar no poder de Deus de transformar a própria vida dela e a vida do próximo, a vida daquele que está ao seu lado. Uma pessoa mansa, uma pessoa mansa. Jesus Cristo, ele ensinou no capítulo 11, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, aprendei de mim, Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O ser humano, quando ele começa esse processo de servir a Cristo, tem pessoa que era bravo, tem pessoa que era sanguinário, tem pessoa que era explosivo, e de repente Deus transforma essa pessoa em uma pessoa mansa. O próprio apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor da igreja, o Senhor Deus moldou a vida dele. Por que não falar também de Moisés, lá em Êxodo capítulo de número 2, versículo 12, a Bíblia nos relata que ele matou um egípcio, quando ele viu que esse egípcio estava oprimindo um concidadão, oprimindo um patrício, né? Ele matou aquele egípcio, mas depois que ele tem um encontro com Deus no Monte Sinai, depois que ele se relaciona com Deus, ele começa esse processo de servir a Deus verdadeiramente, nós vamos encontrar a citação lá em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés se transformou no homem mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Também o fruto, né? A característica da temperança. O que é a temperança? É o domínio próprio. É aquela pessoa que, quando o inimigo provoca ele, quando a natureza carnal provoca ele, ele consegue resistir, ele consegue ter domínio próprio, ele consegue administrar a sua vontade, o seu querer, né? Ele consegue estar livre do poder do pecado. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 14. Romanos 6, verso de número 14, está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma pessoa que tem temperança, ele tem domínio próprio. O pecado não domina ele. Você vê que tem pessoa no mundo aí que ele não consegue deixar de beber bebida alcoólica, ele não consegue deixar de fumar, ele não consegue deixar de usar droga, ele não consegue deixar de prostituir. Por quê? Porque o pecado está dominando ele. Mas quando a pessoa se converte, quando Jesus Cristo entra na vida dessa pessoa, quando o Espírito Santo começa a dominar a vida desta pessoa, esta pessoa agora recebe de Deus o fruto do Espírito e ele consegue se libertar do domínio do pecado, ele consegue dizer não para o pecado e sim para Deus e para a sua palavra. A conclusão diz assim: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e andam conforme e não andam conforme as concupiscências da carne. Gálatas 5:16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Abre aspas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fecha aspas. Efésios capítulo 1, versículo 3.
Então, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus, venha ter domínio sobre nossas vidas, venha reger as nossas vidas e que nós venhamos a andar no Espírito, que o fruto do Espírito venha estar presente em nossas vidas. É o meu desejo, é o desejo do meu coração, tanto para a minha vida, quanto para a sua vida, como também para a sua família. Continue estudando a palavra de Deus, continue estudando a Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e a sua família para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.